Como está o momento superchat? É Então, isso aí. do Fachin. Do Fachin. Acabei de Fachin. gravar um vídeo sobre isso. A decisão do Fachin é correta. De fato, uma pessoa não pode ser julgada por um juiz incompetente. Só que o que acontece? Eu advoguei no começo da Lava Jato. A primeira busca e apreensão da Lava Jato, eu participei como advogada ainda. Desde o começo dessa operação, os advogados falam sobre a competência territorial. De que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba... todos os processos, de que eles não eram todos de competência dessa vara. Essa competência universal que foi invocada pelo ocupante da 13ª Vara, porque decidir sobre a competência é decidir sobre o lugar no Poder Judiciário, sabe? É a vara, não tem nada a ver com o juiz, pessoa, quem estava lá. Por acaso era o Moro. Mas, enfim, essa é uma tese que vem desde o começo do processo, até porque os advogados precisam arguir, precisam falar sobre isso no começo, porque senão a competência passa a valer. Eu vou falar com esses termos menos técnicos. Então, o grande problema é agora. Ele vai decidir isso agora. Depois que ele votou para manter... enfim, ele contribuiu para que o ex-presidente Lula ficasse preso. Ele não pôde participar das eleições de 2018. E aí, agora. E agora porque está sendo discutida também a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez num habeas corpus que está com o ministro Gilmar Mendes, na relatoria do Gilmar Mendes, que foi levado para julgamento no dia seguinte. Eu escrevi para a Folha falando exatamente isso. Fica difícil, né? Porque se eu, que sou uma defensora do processo penal, que falo da importância da regra do processo penal, do quão importante é nós termos consciência como cidadãos de que as regras do processo servem para nos proteger do arbítrio do Estado, como é que a gente acredita nisso quando a gente vê o processo penal, a questão da competência, sendo instrumentalizada em prejuízo do processo penal, então para que não seja discutida a suspeição, numa decisão extemporânea, tardia, entendeu? Então é muito complicado e eu entendo plenamente a frustração das pessoas. Claro que, enfim, eu falo a partir de... às vezes eu falo como advogada, com conhecimento técnico, tem gente que diz, mas você está falando que as pessoas não sabem nada? Gente, mas se eu for conversar com um engenheiro sobre engenharia, é assim que funciona. Quando a gente fala de vacina, a gente não fala que a gente tem que ouvir os especialistas. Por acaso, eu fiz uma escolha na minha vida que foi de estudar determinado assunto e trabalhar com ele muitos anos. Então, de fato, eu venho desse lugar. Eu preciso falar considerando tudo que eu aprendi nessa minha vivência. Então, é uma decisão tardia, depois de a gente ter, enfim, sofrido muitos prejuízos aí por causa dessa confusão toda. Então, antes tarde do que nunca, mas que pena que tarde, fica difícil. Eu escrevi, o meu texto na Folha foi, a gente está tendo que defender o STF do próprio STF, porque fica difícil a gente defender a preservação das instituições quando as instituições não colaboram, né? Então, a gente defende o Congresso, mas aí o Congresso se organiza a toque de caixa, não para votar o auxílio emergencial, mas para votar uma PEC para discutir imunidade parlamentar, entendeu? Porra. Me ajuda a te ajudar, né, cacete?